Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero comunicar aos irmãos que a partir de agora, aqui neste canal, nós vamos estar usando o mesmo, a fim de que a palavra de Deus seja anunciada. Não é diferente no vídeo de hoje, eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou em meu coração. O Salmo de número 83 e o verso 1 nos diz o seguinte: Ó Deus, não estejas em silêncio, não cerres os ouvidos, nem fiques impassível, ó Deus. Me chama a atenção a oração do salmista no Salmo 83 e verso 1, porque me parece que o salmista ele está incomodado com o silêncio de Deus. E o desejo dele é que Deus não se cale, Deus não fique em silêncio. Mas nós precisamos entender, irmãos, que existem momentos na nossa vida em que Deus fica em silêncio, em que Deus se cala. Às vezes nós passamos por algumas provações e Deus não fala nada durante a provação. Nós temos alguns exemplos bíblicos, como foi com o patriarca Jó, como foi com Abraão. A Bíblia nos diz em Gênesis 22 que Deus ele pede a Abraão, seu filho, o seu único filho a quem Abraão tanto amava, e que Abraão fosse então à terra de Moriá e ali sacrificasse a Isaac. Abraão não questiona a Deus, ele toma a lenha, toma o cutelo, pega o filho, um servo, parte para a terra de Moriá. E a partir de ali, Deus não fala mais nada com Abraão. Deus ele fica em silêncio durante todo o processo. E me chama a atenção que quando eles estão se aproximando, o filho pergunta para o pai: Pai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas aonde está o animal, o cordeiro para o holocausto? Abraão rapidamente responde o filho que está perguntando ao pai, e Abraão diz: Deus proverá para si o cordeiro. Mas é interessante que Deus não fala nada a Abraão, ou não fala nada para Abraão. E quando Abraão chega no local onde o sacrifício deveria ser oferecido, ele levanta o altar, amarra o filho, coloca-o sobre o altar. Quando ele está prestes a sacrificar o menino, aí Deus fala com ele, Deus fala com Abraão. Mas durante todo o processo, Deus ele permaneceu e ficou em silêncio. A Bíblia também nos mostra que na vida do patriarca Jó, Deus ele ficou em silêncio durante o período de provação que Jó enfrentou. É interessante que Jó não sabia, não veio ao seu conhecimento o motivo pelo qual ele estava passando por tudo aquilo, porque Deus não comunicara a Jó. Nós vamos ver nos 2 primeiros capítulos do livro de Jó que o início de tudo se inicia no céu com uma conversa entre Deus e Satanás. E me chama a atenção que é Deus quem inicia o diálogo e pergunta: tem visto o meu servo Jó? E me chama a atenção que com a permissão de Deus, Satanás ele toca nos bens, nos filhos, na saúde do patriarca Jó. Não toca na vida não. Mas é interessante, irmãos, que o patriarca não tinha conhecimento do motivo do seu sofrimento. No capítulo 3 nós vamos ver que inicia o diálogo do primeiro amigo de Jó. No capítulo 4 os amigos continuam falando. No capítulo 5, 6, 7, 8. Mas Deus não fala nada. Deus permanece calado. Deus permanece em silêncio. Ele faz Bildade e Zofá. Eles apresentam os seus discursos. Mas Deus está calado. É quando no capítulo 38, Deus fala através de um redemoinho com Jó. É interessante que Deus não responde os questionamentos
de Jó. Deus não responde para Jó os motivos pelos quais ele estava sofrendo. Antes, Deus inicia fazendo perguntas para Jó, como: aonde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Deus fica em silêncio, irmãos. Foi assim com Jesus na cruz do Calvário. A oração de Jesus ali era: Deus meu, por que me desamparaste? Deus estava em silêncio. Deus estava calado. As pessoas zombavam de Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, desça da cruz. Outros diziam: tu não és o Rei dos Judeus. Salvou os outros, salve-se a si mesmo. Mas Deus estava em silêncio. Deus estava calado. Deus se cala, irmãos. E o silêncio de Deus não é para nossa destruição. Foi quando Deus se calou que o patriarca Jó fez declarações como: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. O silêncio de Deus